E aí, meu povo, olha eu aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Eu Forasteiro. E logo de início eu já quero falar para vocês, se inscrevam, a galera que ainda não se inscreveu, badala o sininho, ative as notificações. Eu também estou lá no Instagram, @euforasteiro, @eu_forasteiro. E lá tem conteúdos também diferentes daqueles que eu posto aqui no canal do YouTube. E eu quero falar para vocês também, se vocês já viram um vídeo novo que eu coloquei semana passada, vou colocar a descrição aqui no card para que você possa ver a mulher e o garfo, tá muito bacana essa reflexão, vai lá acompanhar. Bem, como vocês viram hoje, o título do nosso vídeo, o tema de hoje é Sonhos, Vocação, o que faz os seus olhos brilharem? Bora conversar sobre isso hoje? Então já sabe, né? Fica aí. Bem, deixa eu começar esse vídeo aqui falando pra você que aqui na minha rua tem uma molecada brincando, então de vez em quando tu vai ouvir umas vozes aí, é a criançada sendo criança, brincando. Bem, o que eu quero falar hoje pra vocês, esse tema assim muito bacana, muito legal de conversar, que é a respeito dos nossos sonhos, a nossa vocação, aquela pergunta, né, que a gente desde pequeno ouve muito: o que é que você quer ser quando você crescer? Eu acho que muitos de vocês já passaram por isso. Eu acho que muitas coisas que nós fazemos hoje não era necessariamente aquilo que a gente queria fazer, a gente tinha outros sonhos quando a gente era criança, ou muitos conseguiram fazer justamente o que queria fazer mesmo. Outros optam por um caminho porque acaba sendo mais fácil, tem mais rentabilidade. Outros deixam seus sonhos de lado porque enfrentou dificuldades, enfim. Cada um, cada um tem sua história, cada um tem seus problemas, os seus erros e os seus acertos. Mas hoje eu quero muito falar para você a respeito desse assunto, conversar um pouco. Eu vou falar um pouco sobre a minha história, resumidamente, sobre a minha formação, no que eu já trabalhei, o que eu queria ser, se eu seguir esse caminho, o que eu pretendo ser mais pra frente. E eu espero que a minha história, aquilo que a gente vai conversar hoje aqui, possa é, dar algum despertar em você, fazer você refletir, que esse é o principal objetivo aqui do canal, trazer reflexões para que você, por você, possa tomar decisões que sejam melhores e mais cabíveis a você. Bem, eu lembro quando eu era criança, não faz muito tempo, né? Que eu não sou tão velho assim. Eu tinha alguns sonhos, assim, algumas vontades, alguns desejos de questões de trabalho. Eu já quis ser jornalista, eu já quis ser apresentador, eu já quis ser ator, eu já quis fazer teologia, isso na minha fase mais adolescente, já no ensino médio e tal. Quis fazer teologia, ser pastor. Eu quis muito, inclusive gosto muito dessa área. E hoje eu sou formado em História, licenciatura em História, por uma faculdade aqui da minha cidade, Belém, pela Fibra. Olha aí, Fibra. Mas nem sempre foi assim, né? Na verdade, foi e não foi, vou explicar resumidamente. Olha só. Eu, quando terminei o ensino médio, eu estava lá no terceiro ano do ensino médio já, terminando o último ano. Certa vez eu estava saindo de um culto da igreja, no sábado, e quando acabou o culto, a gente estava conversando lá na frente sobre algumas coisas, eu, uns amigos, uns irmãos da igreja, e eu estava focado pro Enem que eu iria prestar, né? Eu ia prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, e era meu último ano lá no ensino médio, na escola, minha molecada falando. E já tinha me inscrito em faculdade, nas universidades públicas daqui do meu estado. Sendo que, na real, naquela época de ensino médio, eu não tinha muito conhecimento de faculdade, eu não estava muito por dentro, como era, como não era, o que tinha que fazer. A minha visão era muito de ensino médio, aluno de ensino médio. E eu tinha muita vontade de fazer nutrição também, olha só. Foi o curso que eu me inscrevi para ingressar quando eu terminasse o ensino médio. Porque assim, quando eu conheci Jesus, eu conheci a palavra de Deus e tal, aprendi muita coisa legal. Eu sempre tive essa vontade assim,
de fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas. Então, na minha mente, eu queria fazer nutrição. Por quê? Porque eu sempre gostei desse assunto de alimentação, de saúde. Os meus amigos do ensino médio, acho que bem sabem disso, né? Eu gostava muito de conversar sobre esse assunto e tal. E eu achava que se eu fizesse nutrição, eu poderia estar ajudando as pessoas nesse sentido, né? Na questão de se alimentarem melhor, de cuidarem mais do seu corpo, da sua saúde. E eu queria trabalhar em um hospital, assim mesmo, tipo como missão, sabe? Tipo obra médico-missionária. Eu queria ser um nutricionista, mas queria de fato usar isso como missão também. E eu fiz o Enem, tirei uma pontuação top na redação. A minha primeira redação que eu fiz do Enem eu tirei 920. E, enfim, eu acredito que eu me inscrevi mais de 2 vezes para prestar vestibular para nutrição e nunca conseguia, né? Eu lembro que quando eu havia terminado o ensino médio, nesse dia da igreja, que eu saí do culto, na verdade, eu não lembro para vocês, eu estava no terceiro ano, ou seja, tinha terminado e estava ainda prestando o vestibular para o próximo ano. Eu sei que nesse dia aconteceu isso. Eu saí do culto com alguns amigos e a gente estava conversando lá na frente da igreja e tal, e uma amiga minha perguntou se eu ia fazer o Enem, se eu já tinha me inscrito na faculdade. Eu falei que sim, que eu ia fazer nutrição, que eu já tinha me inscrito outras vezes, mas não tinha conseguido. E essa amiga falou para mim assim: Lielton, mas não tem um outro curso que tu queira fazer, assim, sem ser nutrição? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, olha, não sei o que eu queira fazer a não ser nutrição. Ela falou assim, olha, um exemplo, eu sempre quis fazer direito, mas nunca deu muito certo, sempre foi muito concorrido e tal. E eu estou fazendo uma faculdade, eu estou cursando uma faculdade privada, e eu estou fazendo letras. E é uma coisa que eu gosto também. E o meu foco é, quando eu terminar a faculdade de letras, eu tiver um emprego melhor, eu vou fazer minha faculdade de direito. Será que tu não consegue pensar assim? Essa minha amiga era muito mais entendida na época de faculdade, de ensino superior do que eu. Aí eu fiquei pensativo, né? É. Aí ela falou, faz o seguinte, hoje, lá em casa, mais tarde, depois do pôr do sol, vai lá em casa, a gente dá uma conversada, eu te falo melhor sobre a minha faculdade lá, os benefícios que tem e tal, para te poder ingressar. Aí eu, beleza, vou. Aí nesse dia, eu marquei de mais tarde na casa dela, e na casa dela, no caso, ela e o marido dela, que é um outro amigo nosso também, estavam cursando faculdade nessa faculdade privada, que era muito boa, que ela queria me contar melhor como era, os cursos que tinha e tal. E eu e mais uma amiga que estava no meu lado lá, quando a gente saiu da igreja, ela também estava na mesma situação que eu. Ela tinha prestado já vestibular, não tinha passado, ela iria prestar mais uma vez, e ela foi junto comigo, né? Enfim, quando a gente chegou lá, a gente conversou, vou tentar resumir para vocês. A gente chegou lá na casa dessa nossa amiga, a gente conversou muito, ela falou a respeito da faculdade, né, que ela estava fazendo, os cursos que tinha, enfim, foi muito bacana. Aí eu falei assim, beleza, então me mostra os cursos que tem nessa faculdade, a faculdade X. Aí ela falou assim, ó, tem esses cursos aqui, e a maioria era licenciatura, até então eu não tinha noção do que era licenciatura também. Aí tinha matemática, história, geografia, letras, que era português, tinha biologia. O marido dessa minha amiga, que é um amigo nosso, fazia biologia e ela fazia letras. Aí eu comecei a ver, eu e essa minha outra amiga que foi junto comigo, a Camila. A gente começou a observar, ver, não. Eu comecei a olhar. Biologia eu não vou fazer porque tem conta, e eu não gosto de conta, embora eu gostasse muito de biologia na escola. Quem me conhece sabe que eu sou péssimo em exatas e matemática, nunca foi meu forte, e eu sabia que tinha conta, tinha cálculo no meio da biologia. Matemática, nem pensar. Letras, português, fiquei pensando aí tal. Quando chegou na parte de história, que eu vi história, aí eu li lá tudo o que tinha para fazer, o que a gente ia estudar e tal. Aí eu, história, bacana. Eu sempre gostei de história, na verdade eu sempre fui muito bom com a área de humanas. Eu lembrei muito do meu tempo de escola, ensino médio, ensino fundamental. História era uma das minhas matérias preferidas. Aí eu, tá, beleza, vou me inscrever nessa daqui. Aí a minha amiga Laura, que foi comigo, a Camila, também disse que queria se inscrever na faculdade de História, e a gente começou a cursar junto História. Sendo que antes disso, isso foi no início, né? Beleza, a gente fez a nossa inscrição lá, ia ter que prestar o vestibular para tal dia,
e tinha que pagar conseguir o dinheiro para pagar a prova, para fazer o vestibular e tal. Se nós passássemos e conseguíssemos a vaga, a gente ia entrar por um método do governo de financiamento estudantil. Beleza. Quando eu lembro que eu saí de lá, a minha amiga foi para um lado, a Camila foi para outro, que foi para casa da minha avó. Quando eu vi andando na rua assim, aí foi quando caiu a ficha. Aí eu, cara, eu me inscrevi em História, licenciatura. Quando eu descobri que licenciatura eram cursos na área da docência, do ensino, para ser professor, né? Aí eu ser professor de História, ficar numa sala dando aula. Aí começou a me dar assim sei lá, me deu assim um pouco de desespero, nervoso, porque quando caiu a ficha que eu percebi que eu tinha me inscrito numa faculdade para ser professor. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei com esse pensamento, me veio também outros pensamentos. Comecei a pensar, de fato, né? Eu sempre gostei de história. Eu sempre gostei muito de estudar. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei assim um pouco triste porque eu ia sair desse ambiente escolar, que era uma coisa que eu gostava muito. Começou a vir esses pensamentos na minha cabeça também. Quando eu era pequeno, eu brincava muito de escolinha. Eu e os meus primos sabem disso, a gente brincava muito de escolinha, eu era sempre professor, a maioria das vezes. Comecei a pensar, será mesmo que não vai ser uma boa? Aí eu falei, beleza. Cheguei na casa da minha avó e tal. Quando foi à noite antes de dormir, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai abrir as portas, tudo vai dar certo. Eu vou conseguir o dinheiro para fazer a prova, eu vou passar no vestibular, vou conseguir pagar as mensalidades e o Senhor vai abrindo tudo, os caminhos para que tudo dê certo. E foi assim que aconteceu. Eu consegui o dinheiro da prova de um presente de uma tia minha que nem mora aqui no estado. Na época eu estava fazendo aniversário, ela mandou para mim dinheiro na conta e com esse dinheiro eu consegui pagar a minha prova. E eu fiz a prova no vestibular, tinha redação também, tirei uma ótima nota, passei, a minha amiga também havia passado. Conseguimos organizar todos os trâmites, a papelada para fazer o curso, para o financiamento, a gente conseguiu. E quando chegou no primeiro dia na sala de aula lá da faculdade, para cursar o ensino superior em História, licenciatura em História, foi quando realmente eu percebi que eu gostei muito daquilo, muito mesmo. E no primeiro semestre eu comecei a pensar, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não pensei nisso antes? Eu de fato me encontrei na minha área de licenciatura, de cursar a faculdade de História. Eu cheguei a fazer também... Até então eu não havia começado estágios, então meu foco era muito história, 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 historiador mesmo. Quando eu comecei a fazer os estágios, e um estágio que eu gostei muito, assim, foi meu melhor estágio, meu melhor trabalho, foi quando eu comecei a estagiar na Escola Adventista do Coqueiro. Eu fiquei lá 2 anos e meio na escola, como estagiário, e de fato lá foi que eu vi o que eu queria para minha vida, porque até então eu foquei muito a área mesmo histórica e tal. Quando eu cheguei lá e comecei a me deparar de fato com a docência, com a sala de aula, com a gestão de sala de aula, ter os alunos, aprendi muita coisa com os professores que se tornaram amigos meus até hoje. Eu pensei assim, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero, e foi quando eu me encontrei. Hoje eu posso dizer para vocês que eu entendo perfeitamente o porquê eu não deveria ter cursado nutrição. Até então, na minha mente lá do ensino médio, de aluno do médio e tal, eu achava que esse seria o melhor para mim. Hoje eu percebo que não. Hospital de verdade não é para mim. E eu visava muito trabalhar em hospital como nutricionista. Inclusive, o meu último emprego agora foi num hospital, na área administrativa. E embora eu tenha aprendido muita coisa, eu fiz também muitos amigos legais. Foi uma experiência muito boa de 3 meses, mas eu percebi que lá não é o meu lugar. O hospital, de fato, não é o meu lugar. E o quanto eu sinto saudade, tinha saudade de uma escola, de uma sala de aula. Então, o que eu quero falar para vocês hoje com isso é que, claro, né, que a gente pode ter inúmeras mudanças ao longo da nossa vida, muitas coisas que a gente pensava no início pode não ser mais, mas quando eu comecei a passar por todas essas fases e olhei todo o caminho que eu percorri, eu percebi que de fato essa área da docência,
da sala de aula, de lecionar, era uma coisa que tinha muito mais a ver comigo. E isso eu trazia desde pequeno. Eu gostava muito de brincar de escolinha, sempre gostei de estudar, de ler, de falar, de conversar, de gesticular e tal. E eu vim perceber que realmente daria muito certo. E hoje eu sou formado em História, me formei em licenciatura em História, já fiz alguns estágios legais, já dei aulas de reforço, e é uma coisa que eu gosto muito e eu não me vejo fazendo outra coisa de verdade a não ser trabalhar com educação. Eu não sei o que faz os seus olhos brilharem, mas eu sei o que faz os meus. É trabalhar com educação, é ensinar, é falar, é contribuir de alguma forma com a sociedade. Agora eu entendo como é que eu posso contribuir. E eu posso contribuir sendo um professor. Não me arrependo. Nós temos muitas dificuldades ainda, a nossa profissão, a nossa área, e nós bem sabemos disso. Até quem não é da área sabe disso, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, não voltaria atrás. E como eu acredito em Deus, eu agradeço muito por Ele ter me permitido chegar até aqui, para que eu pudesse saber que de fato era isso que eu queria, era isso que de fato ia fazer sentido para mim. O que faz os teus olhos brilharem? Será que nesse emprego que você tá, é isso mesmo que tu queres para a tua vida? Você está fazendo o que está fazendo por quê? Por necessidade? Existe isso. Infelizmente, muitas pessoas estão em áreas que precisam estar por necessidade, por não ter na sua área, precisam sustentar uma casa, uma família. E é muito triste, né, a gente trabalhar, fazer algo que a gente não queira, só por dinheiro. Para mim é muito complicado, é muito dificultoso. Mas eu espero de verdade que você olhe mais para dentro de si, converse com Deus, se você acredita em Deus, e pergunte: o que deve ser para a minha vida? Como eu posso ajudar? Como eu posso contribuir? O que faz os meus olhos brilharem? O que eu gosto de fazer sem muito peso? Embora trabalhar com aquilo que a gente gosta também tenha seus problemas, as suas dificuldades, mas é muito mais significativo quando a gente está numa área que a gente gosta, que a gente quer. O que faz os teus olhos brilharem? Quais são os teus sonhos? Qual é a tua vocação? Quais são as tuas qualidades, as tuas competências? Você já fez algum teste vocacional? Tem inúmeros testes vocacionais na internet. Procure, faça. Procure ver os seus hobbies, o que você gosta de fazer, no que você é muito bom. Pergunte para amigos mais próximos, para familiares mais próximos. Não vai pela cabeça dos outros, não vai pela ideia dos outros, porque você só tem essa vida no sentido de fazer escolhas aqui. Faça escolhas assertivas que você entenda que é o melhor para você. Seja feliz com aquilo que você quer fazer, porque lá na frente você pode se arrepender muito e de verdade não tem mais como voltar atrás. Ou ainda que dê para remediar a situação, vai ser muito mais complicado. Eu não sei a idade que você tem, que você está vendo esse vídeo agora, mas sempre há chance de recomeçar. O assunto hoje foi sobre trabalho, vocação, estudo, missão de vida, e eu espero de verdade que você encontre a sua. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa na televisão que eu nunca me esqueci, que diz assim: nós não estamos nesse mundo, nós não viemos a esse mundo para acumular bens, para acumular riquezas. Nós viemos a esse mundo para cumprir uma missão. E eu acredito muito nisso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se faz sentido para você essa conversa, deixa um comentário aí embaixo, curta, dá um like, melhor falando, né? Manda para alguém que precisa ouvir isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, para que o YouTube possa entregar para você toda semana vídeos que vai ter, que estarão disponíveis aqui no canal, e que o YouTube entenda que você está gostando também. E era isso, gente. O que faz os teus olhos brilharem? Eu sei o que faz os meus olhos brilharem. E o seu? Não desista dos seus sonhos, de verdade. Você pode até recalcular a rota e tá tudo bem por isso. Mas desistir daquilo que você gosta, que você quer, que você entende que faz sentido para você e para a contribuição desse mundo, não desista.
ainda que todo mundo fale para você o contrário, ok? Muito obrigado por estarem aqui no canal Eu Forasteiro. Semana que vem tem mais. E é isso. Até mais, até semana que vem. Obrigado por estarem aqui. Até.